Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre 6 dicas para pais de adolescentes. Eu sou Giba Alchita do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada. Deixa seu like, me segue também no Instagram, @Criação Consciência. 6 dicas para pais de adolescentes. A adolescência é aquela fase que todo mundo já, ai meu Deus, adolescência, tal. Já escutei algumas analogias assim do tipo, quer dizer então que cada fase da infância vai ficando cada vez pior, tipo um videogame, e a adolescência é o chefão. Então assim, gente, não é bem desse jeito. Principalmente quando a gente tenta construir uma relação com essa pessoa que está crescendo. Crescer não é fácil. Então, vamos lá. Dica de número 1. Enxergue a pessoa que você está ajudando a formar. Não é aborrecente, não é chiliquenta, não é... Para de dar esses apelidos, isso afasta. Então, antes de qualquer coisa, enxerga a pessoa, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser respeitado na sua individualidade. O respeito aumenta a conexão, que tem tudo a ver já com a dica de número 2. Se você quiser aumentar a sua influência, abaixe o seu controle. Para de tentar fazer com que o seu jeito seja o jeito do seu filho. Tem gente que fica brigando para o adolescente usar roupas de certo tipo. Se seu filho gosta de usar preto, eu gosto, por exemplo. Deixa usar. Se ele quer usar o cabelo roxo, deixa usar, pode ser só uma fase. E se você puxar alguns vídeos antigos aí meus, você vai ver que eu já tive cabelo rosa, azul, roxo. E eu já era adulta. Por que que essa pessoa não poderia ter o cabelo da cor que quer naquele momento? Esse controle sobre essas coisas faz com que depois, quando você precisa de fato ter pulso, quando você precisa de fato de firmeza, com que você não seja ouvido. Lembra aquela história? Se você fala não para tudo, o seu não perde valor. Isso é para tudo. Se você reclama o tempo inteiro, chega uma hora que você pode estar reclamando de alguma coisa grave, que ninguém mais te ouve. Dá na mesma. Então, se você quer aumentar a sua influência, reduza o seu controle. Permita que a individualidade do seu filho se desenvolva. Ele está tentando buscar o seu lugar no mundo. Crescer não é fácil, como eu já falei. A adolescência é uma fase difícil. E quem acha que não é porque já esqueceu. Dica de número 3. Ouça o que o seu filho tem a dizer, sem julgar. Porque quando você começa com o seu famoso sermão, onde já se viu você estar com raiva da escola, por exemplo? Onde já se viu você não sei o que lá, seu ingrato? Já começou o julgamento, já não há mais comunicação. Deixa a pessoa falar. Eu não quero mais ir na casa de não sei quem, eu não me sinto bem lá dentro. Mas você sempre foi lá. Hello? Tem lugares que eu ia e que eu não vou mais. E você também, aposto eu. Tem parente meu com quem eu fui criada, que eu rompi relações depois de adulta. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não tinha entendido ainda o grau de toxicidade do ambiente onde eu frequentava. Se a sua filha ou seu filho chega para você e fala, olha, eu não quero mais conviver com a minha prima, eu não quero mais fazer tal coisa, escuta, sem querer impor a sua vontade e as suas expectativas. Mamãe, eu não quero mais, sei lá, fazer balé. Faço balé desde os 5 anos. Não quero mais fazer piano. Depois de todos esses anos. Todos esses anos porque você quis. Então deixa a pessoa mudar de ideia, mudar de opinião. Às vezes estava fazendo piano a vida inteira e agora parou de fazer por um gap. Porque neste momento cansou. Talvez volte no futuro. No meu caso específico, eu parei de fazer natação, mas foi por outros motivos. Eu parei de fazer natação porque começaram a me forçar a competir. Peguei uma versão tão grande, eu falei sobre isso no vídeo de pessoas altamente sensíveis, eu vou deixar indicado aqui do lado. Não tem a ver diretamente com o tema adolescência, mas tem a ver com esse negócio de jogar cobrança na pessoa e querer depois que ela fique de boa. As pessoas têm direito de mudar de opinião enquanto estiverem vivas.
Tem gente que larga emprego de 20 anos para fazer outra coisa. Por que a sua filha ou seu filho não poderiam parar de fazer piano, parar de fazer karatê? Eles podem. E depois, se eles sentirem vontade, eles voltam. Mas permita que haja essa maleabilidade de escolha sobre a própria vida. Existem coisas que a autoridade vai precisar ser sua, mas existem outras que literalmente não é da nossa conta. Se a pessoa não quer mais fazer taekwondo, não quer mais fazer piano, por que eu vou forçar? Não tem nada mais triste do que ter que fazer alguma coisa forçado. Eu lembro da minha tristeza toda vez que eu pensava que eu ia ter que fazer natação. Assim como da minha tristeza quando eu acordava e lembrava que eu ia ter que ir trabalhar num lugar onde eu estava me sentindo miserável. Tanto que depois eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, relacionado ao ambiente adoecedor onde eu estava. Então é importante que você escute sem julgar. O seu adolescente, o seu filho está ali falando com você. Olha, eu não quero mais ir em tal lugar. Tudo bem. Olha, eu não quero mais tal coisa. Ou, eu quero. Eu gostaria muito de começar a aprender a cantar. Mas para quê? Isso não dá futuro. Gente, a menos que seja uma questão estritamente financeira, mas deixa seu preconceito de lado. Às vezes o adolescente quer ser artista. Eu sei que ser artista no nosso país é bem difícil, mas ele precisa contar com o apoio de alguém. E normalmente é a família que precisa apoiar. E outra, eu sou atriz. Eu conheço muitos atores e muitas atrizes que trabalham com isso e nenhum deles passa fome. Então para com esse preconceito, escuta o que ele tem a dizer. Próxima dica, que tem tudo a ver com a dica anterior. Evite condicionar o seu amor a uma questão de merecimento, seja por sucesso acadêmico, seja por bom comportamento, num sentido mais fazer o que eu quero, né? Como se fosse uma marionete aí na sua mão. O amor precisa ser o ambiente mais seguro dessa relação. Muitas vezes eu falo pro meu filho, eu tô com bastante raiva agora. Eu continuo te amando. Eu imagino que você esteja muito brava agora, mas eu sei que você continua me amando. O amor, ele precisa ser estável. Ele precisa ser o porto seguro, mesmo com toda a oscilação de emoções. Eu sinto raiva de vez em quando das pessoas que eu amo. Às vezes eu sinto raiva de mim. Então, que o amor seja a constante, o porto seguro, a segurança, sem ser moeda de troca. Que o seu filho ou a sua filha saibam que quando eles fizerem algo muito ruim ou quando alguma coisa der muito errado, que a frase que venha na mente não seja minha mãe vai me matar se descobrir. Que a frase que venha na cabeça seja eu preciso da ajuda da minha mãe, eu vou contar para ela agora. Que relação que a gente quer estabelecer? Dica de número 4. Valorize a experiência de vida do adolescente. Aquela história de criança não tem problema, criança não sabe o que é problema, adolescente não sabe o que é problema, só adulto tem problema. Porque no meu tempo a gente atravessava o oceano para ir para a escola. Porque no meu tempo eu tinha só 2 pares de sapato, um furou e o outro molhou e eu fiquei sem saber como ir para a escola. Porque no meu tempo, gente, seu tempo tá aí, tá? O seu tempo continua sendo esse aqui. Você tá vivo agora. No seu tempo, você só pode falar isso depois que você morreu. Porque no meu tempo, fora isso, seu tempo é agora. O adolescente e a criança têm problema sim. A diferença é o nosso olhar de achar o que é problema. Problema não é só boleto. Problema não é só trabalho. Não é só deadline. Problema pode ser para a criança, por exemplo, a melhor amiguinha não querer brincar naquele dia. Pode ser extremamente frustrante. Para o adolescente, pode ser aquela exposição para você que já é mais introspectivo. Aquilo pode ser extremamente desagradável. Pode ser o bullying. O bullying é grave. Pode ser a melhor amiga mudar de casa e ficar longe, você não consegue mais ir. Pode ser uma mudança de escola. Tudo isso é problema. Nenhuma fase da vida é livre, leve e solta, plácida.
Todas as fases têm seus desafios. Então guarda o seu sermão e o no meu tempo. Ai, chato, demais, para. Escuta seu filho, dê valor à experiência dele e dê valor ao que ele tem a dizer. Lembra? Ouça. Eu lembro que meu pai falava uma frase que eu virava para ele e falava, beleza, você chegou no padrão ouro? A frase era, não, porque eu já pensei igual você, um dia você vai me dar razão. Tem coisas que até hoje eu não dou razão para ele. Então a gente precisa parar de desmerecer a experiência dos nossos filhos. Muito pelo contrário, às vezes meus filhos me fazem ver coisas que ou eu já tinha deixado de prestar atenção, ou eu nunca tinha pensado a respeito. Então as crianças e os adolescentes, eles nos convidam a um novo olhar, uma nova perspectiva. Não é só você que sabe das coisas. Tira essa ideia de que o adulto é a obra-prima concluída. Não é não. A gente tem muito que aprender. Inclusive com os nossos adolescentes. Dica de número 5. Confie na capacidade do seu filho de tomar decisões. Assim como eu falei nas anteriores, você vai precisar também deixar que essa pessoa comece a ter próprias iniciativas. A escolher muitas vezes a faculdade que quer fazer. Vai precisar do seu apoio, com certeza, mas não é você que tem que determinar o que ele vai fazer porque o sonho é seu. Né? Eu lembro, eu escutei também de pessoas aleatórias. Você vai fazer isso? Para que serve? Com o maior preconceito do mundo. Isso porque não era nem uma faculdade diferentona. Eu sou biomédica de formação. Mas as pessoas, para que serve? Com uma cara de nojo, de nariz virado, como se não fosse nada. Mesmo tendo passado numa das melhores universidades do país, eu escutei um negócio desse, sabe? E se a gente não tem um respaldo mais presente das pessoas mais próximas, a gente estremece. O meu núcleo familiar próximo, mãe e pai, estavam do meu lado. Mas tio, tia, primos, comentários, houve. Desagradabilíssimos. Eu fico imaginando se eu tivesse ido fazer artes cênicas. Eu sou formada num curso profissionalizante de teatro adulta. Mas se eu tivesse feito naquela época, com certeza, isso vai morrer de fome. Se eu puder ajudar e apoiar, não vai. Estarei aqui por você, meu filho. Se você realmente se dedicar e acreditar nisso, eu estarei aqui por você. Não é fazer tudo pelo filho, não é. Não é você que vai prestar a prova, não é você que vai ficar responsável por acordar ele para ele ir para a faculdade ou para a escola ou para qualquer lugar. Nessa época eu já não morava com os meus pais. É confiar de verdade. Veja só, se você não confia, como é que você vai deixar um adolescente de 16, 17 anos morar sozinho? Confia na pessoa que você está formando. E para você confiar na pessoa que você está formando, você precisa trazer uma boa base de diálogo, acreditar na organização, na capacidade, no ser humano que você está formando. Se você segurar muito, quando você fizer assim, a pessoa se perde no desequilíbrio. É como aquela história, quem nunca come doce quando come se lambuza? Cuidado aí com o regime muito autoritário. O autoritarismo normalmente leva a mentira, leva a problemas, leva inclusive a questões de gravidez precoce. Por quê? Porque não há diálogo, não há comunicação. E quando alguma coisa de fato acontece, já acontece no pior cenário. Confie na pessoa que você está formando. Mas para isso, você precisa também sair do lugar de sei tudo para um lugar do tipo vamos aprender juntos. Dica de número 6, nossa última dica. Fortaleça a autoestima do seu filho e da sua filha por meio de encorajamento. Não é só ficar jogando elogio, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, tá? Vou deixar indicado aqui. Pretendo fazer outros vídeos a respeito porque eu acho muito interessante. Mas fortalecer a autoestima é justamente deixar claro para aquela pessoa que você acredita no potencial dela, que você acredita na sua capacidade de tomar decisões, que quando essa pessoa ela se esforça, ela é capaz de conseguir coisas incríveis, de que ela não precisa nascer sabendo, de que erros acontecem, de que você vai estar ali do lado, de que ela não precisa beber, se drogar ou qualquer outra coisa para ser alguém importante. Ela não precisará de nada disso
se ela tiver uma boa autoestima e um bom desenvolvimento emocional. Aquela história de você parar antes de agir, não agir em sequestro emocional, de você falar, vamos ponderar as consequências disso. Isso vem tomando decisões. E só é possível tomar decisões quando a gente, dica anterior, confia. Então, invista na autoestima do seu filho, justamente para que ele possa ter a capacidade de dizer não, eu não vou. Eu não tenho obrigação de te agradar. Eu sou merecedor de amor, de respeito, independentemente de ter que fazer o que você quer que eu faça. No caso de um grupo que tenta impor bebida ou qualquer outra coisa. Ele não precisa se enfiar em roubada para ser pertencente e importante. Ele já é assim, porque a gente conseguiu ajudá-lo a se fazer dessa maneira, trazendo esse tipo de habilidade. Não chega a ser uma dica à parte, porque faz parte de todas as outras, inclusive da autoestima, e invista nessa questão de inteligência emocional. É importantíssimo que os nossos filhos saibam como estão se sentindo e consigam lidar com as suas emoções e com as emoções dos demais. Isso tudo é inteligência emocional. Pensando nisso, eu criei um kit Caminho das Emoções. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para que você conheça mais. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites, acolhimento e inteligência emocional, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.